Sejam bem-vindos ao Apocalipse Oracular. Para mim é um prazer te receber aqui na minha mesa e eu espero que você se sinta muito bem. Eu sou Kali e hoje a gente vai trabalhar com a energia do arquétipo do beijo. Essa cartinha aqui bem bonita, que não tem um beijo propriamente, né? Mas eu acho que esse toque de mãos aqui já simboliza muita coisa. A carta do beijo, ela está conectada com o beijo em si, né? Então a gente pode estar falando de alguma situação em que você quer beijar alguém ou que alguém quer te beijar, ou também fala de intimidade, de toque, de expressão sensual. Então hoje eu trouxe aqui 3 opções que eu tive que cobrir. Ai, meu Deus, ainda faltou uma parte aqui. Vou colocar assim, ó. Depois eu vou mostrar as cartas de perto, eu vou ter que colocar ó, tampando, né? Então, vocês têm 3 opções para escolher e a gente vai tirar aqui qual que é a mensagem relacionada à carta do beijo, o que esse beijo quer falar pra gente. Vou fechar o olho por um minuto, tá? E vou pegar aqui. Vamos ver. O que está te impedindo de encontrar um amor? Então, essa vai ser a pergunta tema da nossa tiragem de hoje. Vocês podem, vou mostrar aqui as cartinhas, tá? Mas tentando tampar o máximo possível para não ter nenhum problema com o YouTube. A opção aqui, primeira, é Love Secret. A 2, Physical Attraction, que tem uma coisa aqui bem intensa acontecendo, né? Um toque, assim, bem carinhoso. E, por fim, Seeking Pleasure. Ai, meu Deus. É tanta coisa, né, que a gente tem que podar por aqui, enfim, e ao mesmo tempo várias coisas erradas correndo aí pela internet, mas, enfim, não vamos entrar nessa questão, né? Então, temos essas 3 opções hoje. Mentaliza aí como é que tá a sua vida. Acho que se tá vindo essa questão, muito provavelmente você tá solteiro, solteira, solteire, ou talvez esteja numa relação que você tá sentindo que não tá tendo amor suficiente, né? Então, se você quiser respirar fundo, pausar o vídeo para decidir qual é o seu caminho, se quiser também ouvir mais de uma leitura, tudo bem, desde que você tenha esse discernimento sempre de saber o que serve para sua vida e o que não se adapta com ela, tá bom? Então eu vou seguir para as leituras e te vejo já já. Gente, hoje eu tô utilizando o microfone aqui, né, porque me falaram que tava muito barulho e realmente depois eu fui prestando atenção no vídeo e, enfim, quem me acompanha há um tempo já sabe, né, eu moro do lado de uma escola e nessa escola ali a quadra, eles fazem educação física bem do lado aqui do apartamento, né, então é meio complicada essa questão do barulho mesmo. Eu espero que isso não atrapalhe, né, o entendimento, nada nesse sentido, mas já avisando que pode ser que ainda saiam alguns ecos, alguns gritos, né, e eu espero que o microfoninho que eu comprei aqui funcione, realmente tire os ruídos. Hoje eu estou usando esse tarozinho aqui, que é o tarô El Dios de los Tres, e ele também tem algumas coisas que eu acho que eu vou ter que cobrir, mas enfim, vamos ver o que sai, né? Então, como é que tá aí a sua vida, grupo 1, Love Secret? Tem algum segredo aí de amor que você tá escondendo? Tem algum segredo que alguém tá escondendo de você? Quero entender como é que tá você em relação ao amor. 10 de ouros, 2 de paus. Eu acho que eu vou só dar uma ajustada aqui para vocês conseguirem, para eu conseguir, na verdade, ter um pouco mais de espaço, né? Colocar isso aqui para cá, isso aqui para cá e acho que dá. Como é que o grupo 1 tá em relação ao amor? O sol, nossa, que lindo! Aqui tem algumas opções, tá? A primeira delas é de que você talvez esteja já num relacionamento, um relacionamento sério, um relacionamento fixo, duradouro, né? Alguma coisa assim de maior comprometimento, porque o 10 de ouros traz esse senso de estrutura, né?
estrutura, tradição e tal. Se você não tiver num relacionamento assim, é bem provável que você queira um relacionamento assim, né? Então, eu acredito que tem essas duas possibilidades aqui. E aí, assim, eu vejo que você quer, assim, um amor mais genuíno, né? Você quer uma coisa que tenha muita verdade, que tenha muita clareza, que tenha amizade também, né? Porque o sol traz muito esse aspecto. Você tá, então, é como se esse dois de paus ele me trouxesse essas possibilidades, assim, de a pessoa estar num relacionamento já, né? Você já tá num relacionamento, mas quer algo um pouco mais genuíno, para além da tradição, ou você tá solteiro e tá querendo algo mais tradicional, mas também com essa visão de querer algo puro, sabe? Querer algo que simplesmente acontece, assim, sabe? Não que nem o filme, né? Porque o filme simplesmente acontece, acho que não, não dá muito certo. Na verdade, eu não lembro, acho que eu tô confundindo com o filme Um Dia, que tem o final lá, né? Que, enfim, não vou dar spoiler, mas se vocês quiserem assistir. Então, o que que tá impedindo o grupo um de alcançar esse amor? As de paus, 9 de paus. E o louco. Eu sinto aqui que se você quer um relacionamento mais estruturado, o que tá te impedindo provavelmente são pessoas que não querem a mesma coisa que você, né? Esse louco aqui, então, me dá a sensação de você talvez encontrar pessoas que são um pouco irresponsáveis, que não têm muita responsabilidade afetiva, nem de vida, assim, né? Nem querem. Talvez nem seja uma coisa errada de responsabilidade, mas talvez você se depare com pessoas que não querem o mesmo que você. Elas querem o desejo aqui, né, com as de paus, então tem ali uma coisa sexual muito forte, né? E esse 9 de paus aqui com o bichinho mordendo parece que me deu a sensação, né, de que a pessoa quer morder, a pessoa quer, né, enfim, pegar ali e tal, mas muitas vezes quer só isso e vai embora. Então pode haver um certo desencontro, assim, né? Talvez também isso aqui, o 9 de paus, ele também pode falar de uma certa resistência da sua parte, né? Então tem o desejo, tem a vontade, tem o impulso, mas existe uma resistência, uma tensão física, uma tensão sexual, uma tensão emocional, às vezes, né? Pode ser que seja até um conflito interno também, né? De você querer uma coisa, mas também querer outra. Ou você se atrair por pessoas que geralmente têm esse padrão de só passarem pela sua vida e não ficarem, não permanecerem. E aí, para quem tá num relacionamento já e quer algo mais genuíno, você precisa disso aqui, ó. Você precisa de se jogar. Precisa dar o passo no desconhecido, se colocar em outros rumos, ter coragem de flertar, ter coragem de falar o que você sente, de expressar aquilo que você sente, né? Não só através da fala, mas também através de outras formas de expressão. Então vamos ver. Acho que hoje vai ser mais curtinha a tiragem, mas vamos ver então como você pode alcançar esse amor que você quer. 3 de ouros, enamorados e 2 de ouros. Gente, aqui tá uma coisa bem leve, sabe? Eu acho que vocês talvez já estejam se sintonizando bastante, assim, com aquilo que vocês querem mesmo, né? Tenham mesmo essa clareza, essa visão transparente, nítida do que é o seu desejo. Daí você precisa colocar esse desejo no mundo, sabe? E aí tomar uma decisão aqui com os enamorados. Aqui, assim, se você tem uma relação fixa, pode ser que já tenha surgido uma outra pessoa, né? Porque 3 de ouros, 2 de ouros dá essa sensação de vários fatores ali, né? Várias pessoas sendo colocadas na roda. Mas eu vejo muito isso daqui como participação, sabe? Colaboração, acho que é o mais certo, né? Então, é como se você precisasse colaborar para construir o amor com as pessoas com quem você se relaciona ou com quem você quer se relacionar. E aí, esse segredo, ele deixa de ser um segredo, né? Então, seja para
você perceber que, beleza, essa relação que eu tô aqui, ela já não me serve mais, eu preciso de algo melhor, ou seja, para você perceber que, beleza, essa relação que eu tô aqui, ela tá meio capenga, assim, né, tá muito cômoda às vezes não é nem que tá capenga, que tá ruim, mas tá num comodismo que acaba atrapalhando o fluxo de sentimentos, né, ou atrapalhando a diversão e tal. Tem esses caminhos, assim, sabe? Sempre você olhando para o outro também, de alguma forma, sabe? Aqui tem uma. Me veio uma coisa que eu olhei para esse três de espadas aqui, sabe? É você também ter a consciência de que tá permitido errar, sabe? Então, sair da sua zona de conforto para viver o amor que você deseja é uma forma muito digna de correr o risco, uma forma de você acessar esse lado vulnerável que a gente tem com os enamorados aqui, esse lado do beijo também, né, que vai trazer essa proposta do toque, e aqui a gente tem os animais se acasalando e tal, né, mas eu vejo muito isso como você tendo uma maturidade, assim, para conversar, para colaborar com as pessoas. Então, se você tá afim de alguém, é legal que você conte para essa pessoa e deixe ela te responder o que ela acha que deve responder, entendeu? Porque eu acho que talvez ficar mantendo essa tensão aqui de novo com o nove de bastões é você não se permitir vivenciar a coisa também, tá? Então, aí vai ficar muito no campo do desejo ali, né? E o toque solitário, um toque solitário aqui, talvez, né? Ou às vezes um toque que está sendo desagradável, alguma coisa que está te incomodando, né? Então expresse o que você deseja para essa pessoa ou para essas pessoas. Se expresse, sabe? Entre em acordo, faça negociações, conte o que você está sentindo. Se você quer um amor sincero e genuíno, você também tem que ser sincero, sincera, sincere e genuíno. Então, eu acho que aqui tem muito esse fator, sabe? Dois de ouros também traz para mim uma sensação de negociação, né? Como eu disse, pode ser uma representação de várias pessoas envolvidas, né? Mais de uma pessoa envolvida, e aí você tendo que fazer malabarismos. E aí, se for o caso, eu sinto que você precisa aprender a harmonizar ou realmente tomar uma decisão, se vai para um lado, se vai para o outro, tá? Mas eu acho que aqui está mais tendendo para a harmonia mesmo. Tem uma força muito poderosa aqui, sabe, de trabalhar em comunhão com as pessoas. Então, às vezes, até assim, a relação, ela ganha esse espaço de amizade com você oferecendo essa amizade, com você oferecendo o carinho, você dando aquele passo, né, em sentido de encostar na pessoa, né, estão me vindo imagens, assim, na cabeça de, tipo, aquela tensão pré-primeiro beijo, né, inclusive a carta do beijo, ela também fala disso, ela pede pra gente lembrar de como foi o nosso primeiro beijo e tal. Então aqui eu vejo muito uma coisa, não infantil, sabe, mas que você talvez tenha que ouvir um pouco mais o seu coração e ao mesmo tempo colocar em prática aquilo que você ouve. Não só ficar guardando, ficar retendo, com medo de falhar, ou com medo da pessoa falar não quero, ou com medo da pessoa não querer a mesma coisa que você, né? E isso acabar gerando algum tipo de conflito. Nossa, me veio na cabeça que talvez tenham pessoas aqui que queiram abrir a relação, não sei. Talvez tenha essa possibilidade, né? Queiram abrir a relação, e aí é uma coisa que precisa conversar mesmo, se ouvir o outro. E eu acho que é isso, né? Você se conectar com a pessoa da mesma maneira que você quer que ela se conecte com você. Sei que aqui a gente não tem dois de copas, não tem espelho, não tem reflexo, mas eu sinto que se você passar a se expressar da maneira que você quer receber, você vai encontrando as pessoas que querem o mesmo que você, sabe? Então, você deixar tudo escondido, deixar, sei lá, retraído, reprimido, alguma coisa assim, vai dificultar o acesso das pessoas saberem o que você quer. Se as pessoas não souberem o que você deseja, elas não vão poder te dar o que você deseja. Então, fica aí essa dica. Tá certo, grupo um. Acho que a leitura por hoje é isso.
Eu vou tentar deixar depois a afirmação dessa carta aqui. Na verdade, era para eu ter visto antes, mas eu esqueci, que eu estava também nervosa aqui. Ainda estou me acostumando com essa ideia de gravar semanalmente, né? Então, é a semana 2 essa. Então, não estranhem, tá? Eu falar que eu tô nervosa, porque eu ainda tô me habituando mesmo. Fazia muitos meses que eu não gravava, então tô tentando me achar. Mas eu vou tentar deixar a afirmação ou a meditação dessa carta aqui para vocês utilizarem, tá? Nos comentários eu coloco sempre as recomendações que me vêm na cabeça. Então, eu te vejo numa próxima. Não esquece de deixar seu like, comenta também, um emojizinho, um coraçãozinho, qualquer coisa já ajuda a fortalecer o canal, tá bem? Até mais. Tchauzinho. Tá me vendo uma música na cabeça que eu não sei nem o que ela fala, mas ela acho que é meio péssima, assim, né? Eu vou deixar aí também, enfim, se vier, né? Mas eu acho que é pela imagem ali, né? Bastante representativa. Grupo 2, seja bem-vindo à mesa. Só explicando para vocês algumas coisinhas. Eu tô hoje testando o microfone aqui, né? Porque no último vídeo me falaram que se assustaram com os gritos. Ai, gente, é porque eu moro do lado de uma escola, né? Então, se você não me acompanha há muito tempo, não me conhece, agora tá sabendo, né? Eu moro do lado de uma escola e aí eles fazem educação física na quadra bem aqui ao lado. E às vezes quase sempre, né? Tem esses barulhos. Ah, tô falando demais, né? Tá bom. Vamos pro negócio logo. Então, grupo 2, eu quero entender aqui como é que você tá em relação ao amor. Sacerdote. Nossa, estamos tendo pessoas aqui muito firmes, não? No grupo 1 a gente teve o 10 de ouros com o sol, aqui a gente tem o sacerdote com o imperador, o pajem de ouros. Você pode ser uma pessoa assim que está muito focada no seu financeiro, nos seus projetos pessoais, na organização da sua vida, né? E eu acho que assim, você até tem uma vontade de ter alguém, se você ainda não tem, mas tem que ser alguém que caiba, né? Eu sinto esse pajem de ouros ali como sendo aquela pequena moedinha que você vai encaixar ali dentro da sua vida e aí não vai bagunçar, né? Não vai desarmonizar o resto das coisas. Se você já tem um relacionamento, eu acho que você está muito firme, né? Está muito consciente, não consciente assim, mas eu acho que tem uma estabilidade mesmo, né? Talvez esteja muito acostumado aqui. São cartas boas, tá? Não tô vendo nada de muito negativo, mas a gente vai entender melhor aqui sabendo o que tá te impedindo de alcançar o amor. A torre, olha só. Ai, meu Deus. Momentos, né? Momentos e momentos da vida em que a gente se decepciona e é muito difícil voltar a se abrir, voltar a escancarar o coração aqui, né? Eu acho que a torre, ela pode estar falando ou de um relacionamento passado, ou às vezes de como você está, sabe? De você por dentro, né? Porque por fora parece que você está muito bem, que você está firme, que você está seguro, que você quer, né, se concentrar nas questões materiais, na educação aqui também, né? Eu acho que você é uma pessoa que tem muito respeito pelas pessoas, que você tem respeito, tenta ter respeito por si mesmo, mas também tenta demonstrar esse respeito pelas pessoas, sabe? De dar relações em que você se coloca à disposição ali de eu tô aqui, então vamos fazer isso daqui funcionar, né? Vamos conversar e tal. A torre, ela pode, como eu falei, representar um relacionamento que se partiu, que foi para a casa do baralho, né? E é difícil, né? Eu acho que aqui é difícil. Talvez não seja mesmo o momento de você se centralizar no amor, mas de você se centralizar naquilo que te inspira, naquilo que te motiva, né? Então, por mais que aqui tenham cartas muito boas,
que falam de estrutura, a torre, ela quebra a nossa estrutura de alguma forma. E aí, a partir desse quebrar, tem ali uma base da qual você pode construir coisas diferentes. E por que eu tô falando isso? Porque o carro com um 8 de paus aqui me dão a sensação de que talvez você tenha outros propósitos, talvez você tenha a possibilidade de se apaixonar de novo, ou também pode ser que você tenha se apaixonado e ido com muita pressa, né? E aí quebrou tudo aqui. Tem essa possibilidade aqui também, de você ter se apaixonado, de ter aberto o coração aí, né? Ou ido com tudo e tal. E eu até me identifico um pouco, tô achando que essa pilha aqui é a minha, né? Da atração física ali. É, e daí, assim, você pode ter arrebentado todas as comportas, né? Então, eu acho que isso tem um pouco de a ver com a sua personalidade, que ao mesmo tempo esse imperador firme também pode ser um imperador que às vezes quer controlar a situação e aí na tentativa de controlar acaba destruindo, assim, sabe? Então, às vezes eu acho que. Eu acho não, né? Na verdade, eu tô vendo aqui que você tem essa postura. Opa! Tem essa postura aqui de firmeza, de vou levar as pessoas a sério, mas vou me levar a sério primeiro. Mas por dentro é como se tivesse rachado, assim, sabe? Tá meio quebrado. Tá um coraçãozinho um pouquinho partido. E é difícil, assim, né? Eu já falei isso acho que umas 3 vezes, mas eu acho que é um período em que o ambiente, assim, ele não tá seguro como você gostaria, talvez, né? As pessoas não vão, talvez, te dar a mesma segurança. Isso pode ser porque você tem uma mente um pouco rígida demais, e aí essa segurança, ela de fato não tá querendo existir aqui, né, para te ensinar alguma coisa, ou também pode ser só, né, na verdade, eu acho que tem um porquê, né? Porque a torre ela não costuma vir à toa. Geralmente ela explode ali, quebra tudo, esse raio vem como uma representação de intervenção divina, né? Então, o seu campo ele está sendo limpo de alguma forma, para que você também possa percorrer outros lugares aqui, talvez até ter uma vida amorosa mais leve. Talvez aquilo que você quer, o amor que você quer, não é o amor que é o melhor para você. Vamos ver aqui como é que você pode conquistar esse amor ideal ou alguma coisa assim. As de ouros, o diabo, 2 de espadas, 4 de copas. As de ouros, diabo, 2 de espadas e 4 de copas. É preciso uma ousadia, tá? É preciso um pouco de libertinagem aqui, eu acho, porque você pode estar se negando prazer. E é engraçado, porque na última tiragem, teve um imperador, acho que foi no grupo 3, que era uma leitura, assim, sobre a pessoa estar se entregando demais aos prazeres, né, e precisar olhar para a dor também. Aqui tem o contrário, então se você ouviu aquela tiragem e está aqui sem entender nada, estamos juntos, porque eu também tinha escolhido aquela. Eu também me senti atraída por aquela tiragem, né? Então, enfim, estamos aqui tentando compreender, né? Acho que existe uma coisa de achar o equilíbrio, né? O As de Ouros, ele é uma carta firme mesmo, né? Então, eu acho que você não deve aqui aceitar qualquer tipo de proposta, qualquer coisa que vier, né? Qualquer porcaria, vamos dizer assim, mas também compreender os limites da atração física, né? Porque a atração física, ela, às vezes, ela pode te levar para esses buracos aqui, né? O diabo e a torre, as mesmas cartas que vieram naquela tiragem, né? O imperador, o diabo, a torre. E, então, é como se você precisasse equilibrar esse magnetismo, assim, né? Trazer também um pé no chão, entender que às vezes você se atrair por uma pessoa não significa que ela vai te dar um relacionamento bom, né? Que você se apaixonar por uma pessoa não significa que essa pessoa é a melhor pessoa para você também, tá? Então, algumas decepções elas ainda podem ocorrer ou estão ocorrendo aí,
mas eu vejo como se isso fosse um chamado para você incorporar também essa força dentro de você, sabe? Não se deixar exaurir quando alguém se achega e depois vai embora, por exemplo. Né? Tô pensando nessa possibilidade, assim, porque a torre tem esse rompimento. Aqui tem uma coisa muito forte, assim, de você também olhar para o seu corpo, né? Cuidar do seu corpo, se sentir gostoso, gostosa, se sentir assim uma pessoa deliciosa, sabe? Então, muito propício assim para feitiços ligados a magnetismo, a autoadoçamento, né? Uma coisa meio assim, um autoadoçamento, ou então assim uma coisa para você de autoestima mesmo, tá? Autoestima para você se sentir bem, para você também, sei lá, ter prazer, assim, né? Porque acho que nem toda relação precisa ser duradoura, nem toda relação precisa ser também um martírio, tá? É importante frisar isso daqui, que eu acho que você, de certa forma, você já tá indo para o caminho certo, sabe? Você pode ter vindo de uma torre aí que te abalou muito e aí você se decidiu, não, agora eu vou fazer as coisas de uma maneira mais firme, né, do meu jeito, né, se colocar assim como autoridade. E eu acho que isso é uma coisa assim muito necessária. É um processo necessário. Aqui você só precisa de um pouquinho mais de libido, assim, sabe? Um pouco mais de gosto, um pouco mais de gozo também. A menos que esteja em excesso, né? Aí a gente vai para o processo contrário, para equilibrar a balança. E eu acho que assim, o que eu estava falando, na verdade, tem muita relação com isso de você entender o prazer como também algo importante na sua vida, porque daí você consegue encontrar uma pessoa, ir num date, fazer alguma coisa com a pessoa e tal, e depois você segue vivendo a sua vida, sabe? Então você não necessariamente precisa fechar todos esses buracos aí que ficaram na torre para não sair com mais ninguém, não ver mais ninguém, só focar em trabalho e finanças e estudos e tal, mas também entendendo esses limites, né? Entendendo isso como algo que é passageiro, né? Uma coisa que não é perene, né? Que não vai durar para sempre, que aquele momento é bom, legal, bacana e tal, mas que ele não precisa ser assim eterno, porque daí você precisa também dizer não às vezes, sabe? E, enfim, eu acho que você já está trabalhando isso em você por conta do imperador, mas eu vou reforçar, né? Porque eu acho que o diabo ele traz muitas armadilhas, né? Às vezes você pode se prender demais às pessoas e isso faz com que você acabe se decepcionando, porque você se fusiona de uma maneira de perder a sua própria identidade, sabe? De perder a sua própria cara. E aí a carta do beijo, né? Ela tem uns aspectos negativos muito ligados, assim, com parecidos com o diabo até, né? Porque é uma carta que fala de, quando ela tá negativa, ela fala de desrespeito, de dominação, de carência, pressão, né? Então eu acho que tem muito a ver com isso de que talvez você se deixe dominar às vezes pelas pessoas, sabe? Então é preciso que você diga não às vezes. Não só no sentido de, então eu tenho que terminar com essa pessoa aqui, o que quer que seja que eu esteja tendo, né? Não, às vezes você só precisa aprender a dizer não no cotidiano, sabe? Às vezes, sei lá, você tem um compromisso importante hoje e daí o fulano aparece, né, 7 horas da noite, às vezes às 10, né, vamos usar o exemplo desses que aparecem às 11, 10, meia-noite e tal. Aí você tem que dormir porque amanhã você trabalha. Aí você vai e faz o quê? Você vai ou você fica? Você diz sim ou você diz não? Vai depender de como que tá a sua vida, né? Então, se você nunca se permite dar uma escapadinha, talvez seja o caso de dar uma escapadinha. Se você se permite demais e acaba fazendo isso várias vezes na semana, várias vezes no mês, vai se desgastando, vai se cansando, vai se frustrando, aí você precisa aprender a dizer não para essas pessoas, tá? Então eu acho que é isso que a gente tem por hoje.
É para ser uma leitura um pouco mais rapidinha, né? Só trouxe o tarô. Mas eu acho que aqui já tem bastante coisa, né, para refletir, assim, e também para experimentar. Então, eu espero que você consiga se colocar um pouco mais no mundo, sem necessariamente se render completamente a pessoas que vão te manipular, pessoas que vão te usar, né, te colocar num lugar de invasão até, né, não é nem só a dominação ali, mas talvez você, na verdade, ia falar vulnerabilidade, mas eu pensei em algo mais invasivo, assim, de você nem abriu a porta para a pessoa e ela pegou e chutou, arrombou e tal. Então, a sua porta, ela deve ser aberta para aqueles que você julga que são interessantes para você, mas tem ali uma janela que você pode mandar uma bitoquinha para um ou outro, sabe? Então tem esses momentos, assim, né? Se você tá interessado em alguém, se você tem uma atração por alguém, aqui pode até ser que seja uma atração recíproca, por conta da carta da atração física ali mesmo, tá? Mas daí você precisa ser sagaz aqui, né? Ter a sagacidade, chegar ali no ouvidinho, às vezes, né? Uma coisa mais assim, presencial, juros. É isso, grupo 2. Espero que tenha feito sentido, apesar de eu ter começado falando pra caralho, né? Mas enfim, a gente se vê numa próxima. Deixa seu like, se puder, comenta aí um emoji, um coração, alguma coisa assim para fortalecer o canal e ajudar a crescer, tá bom? E manda também para aquelas pessoas que você. Ah, você pode mandar até para a pessoa que você está interessado, né? Manda lá, vai que rola também, né? Tipo, olha o que eu vi aqui, né? Tava falando que era para eu falar com você, e aí? Tá bom? Tchauzinho. E vamos aqui para o grupo 3. Seeking Pleasure. Buscando prazer. É buscando? Acho que é buscando. Grupo 3. Eu não vou falar sobre o microfone, não vou falar sobre o barulho das escolas, porque na segunda pilha eu tomei um esporro das cartas, tá? Então, vamos direto para o que interessa aqui, né? Rápido, curto, direto e reto. E eu já tô sendo prolixa. Eu quero entender primeiro como é que o grupo 3 está em relação ao amor. Nossa, eu ia falar assim, vocês podem estar ali buscando prazer, né? Porque veio seeking pleasure, mas talvez aquilo seja o que vocês estão precisando, né? Porque vocês estão aqui numa coisa bem. Nossa, tá entravadinha. Engraçado, né? Porque no grupo 1 veio a carta do segredo do amor. E eu pensei que aquele grupo estivesse guardando um segredo. Talvez, não sei, talvez tenha uma conexão um grupo com o outro, né? Inclusive essa carta veio lá também. Mas aqui eu sinto que existe um segredo, né? Você guarda os seus segredos, você guarda as suas magias, você guarda os seus sentimentos, você guarda tudo aqui. 9 de paus, uma carta de resistência, muitas vezes podendo representar uma retenção, uma tensão física. A sacerdotisa, né, uma carta assim delicada para relacionamentos, porque a sacerdotisa ela não é muito relacional. Ela não é muito sociável, ela não é muito expressiva, né? Eu acho até essa coruja aqui expressiva demais, né? Porque ela tem um olhar bravo aqui. Eu acho que você tá olhando bravo para as pessoas, né? Tem a tensão do 9 de paus aqui, o bichinho mordendo. Aqui a sacerdotisa com a cara de braba, e o mago aqui também olhando fixamente para nossa cara, nos julgando assim, dizendo: você está sendo hipnotizado, você vai dormir em breve. Então aqui tem uma tendência de você estar fazendo umas macumbas aí também, né? E aí sem julgamento de valor, mas vamos ver o que vai sair aqui, né? Que às vezes isso pode estar te atrapalhando. E eu digo atrapalhando porque você tem uma tensão acumulada, tem uma energia acumulada. E aí, se você não sabe manipular ela, você pode acabar ficando sobrecarregado.
tá? Então, você não tá muito aberto para o amor, né? Talvez tenha um sentimento ali dentro, tenha um desejo, talvez tenha uma certa dificuldade de sentir conexão com as pessoas, de sentir uma empatia profunda também, né? Aquela coisa de olhar no olho da pessoa e se ver também ali, e se ver como uma pessoa, né? Então, uma reciprocidade. Ou também me veio na cabeça que pode ser que você seja sacerdotisa e você encontrou um mago aí. Alguém que tentou manipular e você tá com a retaguarda ali, levantadíssima. Peraí, ainda não perguntei. Então, o que está impedindo o grupo 3 de encontrar o amor? O carro, os enamorados e o diabo. Ai, meu Deus! Nossa, vieram as 3 cartas que também apareceram nas outras tiragens. Será que é a mesma pessoa que está vendo tudo? Me veio na cabeça alguma coisa de escolhas do coração. Escolhas do coração. E aí eu tentei lembrar de alguma música e me veio aquela coração por alguém que nunca te amou, alguém que só quer te ver chorar. Ai, desculpa, acho que não era pra eu estar rindo, né? Porque a coisa aqui tá meio séria. O que tá te impedindo? Provavelmente nada, além de você mesmo. É como se os caminhos estivessem abertos, né? Você precisa tomar a decisão de ir e se conectar com a pessoa que você gosta, se é que tem alguém específico, né? Se não tem, da mesma forma, você precisa se relacionar com as pessoas, você precisa pegar esse carro, né? Pegar um Uber, pegar um busão, dar uma volta, passear, conhecer gente nova, talvez. Baixar o Tinder aqui também, né? Porque o diabo acho que traz um pouco dessa coisa, assim, né? Os enamorados e o diabo trazem um pouco dessa coisa de uma diversidade, né? E pessoas que estão mais interessadas no lado sexual também. E eu acho que, na verdade, tem 2 possibilidades, né? Pode ser que, se você é uma pessoa muito atrelada ao sexual, essa castidade aqui da sacerdotisa talvez seja necessária nesse momento. Se você já tá 1000 anos, né, pegando teia de aranha aí na boca, e aí muito casta, né, muito espiritual ou muito assim tal, é o momento de você agir, né? E aí, se você estiver fazendo magia, então, seja para uma pessoa específica, seja para aumentar o seu magnetismo, né, a sua beleza, você precisa agir de acordo também, enxergar essa beleza em si, colocar uma roupa bonita, se sentir gostoso, gostosa, que tá muito parecido com o 1, eu acho, ou com o 2 também. Tá parecendo que é uma junção deles. E aí tem uma coisa, né, que essa coisa das escolhas do coração, que me veio no início, eu acho que pode ser que às vezes também você escolha, ou melhor, o seu coração escolheu uma pessoa que não escolheu você. E aí não sei se cabe aqui, né? Porque a coisa do amarramento tá forte, da amarração, na verdade, né? Amarramento. Por conta aqui do diabo, a sacerdotisa e o mago, tá me dando um pouco dessa sensação de talvez você ter mexido, ou da pessoa ali, alguém ter mexido com a sua energia. Então, de primordial, assim, né? Tome cuidado com o que você está fazendo e com o que você está recebendo, tá? Mas, enfim, né? Se você tá aí com uma pessoa que tá de alguma forma te manipulando, você provavelmente já deve saber aqui, né? Como é que o grupo 3 faz para encontrar o amor que eles querem, que eles precisam? Aqui não. Não, acho que a castidade é necessária mesmo, ó. Eremita.
Ai, meu Deus. É difícil, né? Eu usei muito essa frase no grupo 2, não sei por quê. Tô muito repetitiva, eu acho. Mas aqui você precisa de um certo controle. Você precisa de um certo controle para talvez cuidar um pouco mais das suas finanças, né? Um controle financeiro aqui pode ser necessário, uma proteção energética, um fechamento de corpo. Talvez você esteja aberto, não aberto demais, mas talvez você ainda não tenha tomado as medidas que você sabe que você tem que tomar, né? Então, aquilo que eu falei de ter alguma pessoa manipulando, de ter alguém que às vezes a pessoa nem tá fazendo nada, mas você sente que aquilo ali vai te causar um mal, só que você não consegue controlar o sentimento, né? Porque, enfim, são as escolhas do coração, mas você tem como controlar o seu corpo, as suas reações, né? E aí aqui essas 3 cartas de ouro estão muito nesse lugar de aterramento, de se fixar no chão para não ser levado por esse carro, por esse diabo, por esses enamorados. Ai, meu Deus, e pior que isso daqui parece muito bom, né? Parece muito gostoso, muito tentador, mas agora o momento está te pedindo que você realmente assuma essa autoproteção, essa autopreservação e espere um pouco, né? Talvez isso daqui que eu vi, né, do 9 de paus, você tenha que realmente aprender a lidar com a tensão. E aí, gastar essa atenção em outras coisas que não sejam necessariamente a vida amorosa, tá? Então, fazer exercício físico. Aí, como vieram muitas cartas de ouros, assim, e paradas, eu penso muito em asanas, né, da yoga. E aí, você fazer os tipos de yoga que tem posturas mais prolongadas. Então, às vezes, aprender a lidar com essa resistência do corpo te ajude a lidar com a resistência ao que não te serve, tá? Então, realmente, aqui acho que é um momento de um pouco de retiro, tá? Eu falei, né, que tinha possibilidade de baixar o Tinder e tal, mas eu acho que eu me equivoquei. Então vamos dizer que você está no caminho certo, né? Apesar de ser um caminho árduo, de ser o caminho, como falo, o caminho estreito, né? O caminho mais difícil, mais escuro, o caminho das sombras aqui, muitas vezes, né? De olhar para a sua sombra, ó, a sombra e o olhar. Então, olhar para a sua sombra e fazer essa transmutação aqui, né, com o mago, mas não é uma transmutação que você simplesmente, pum, pisquei, tá ali, pronto. É algo que o seu corpo precisa entender, os seus músculos precisam assimilar, a sua matéria, o seu dinheiro, tudo isso precisa estar assimilando essa transmutação, essa mudança, uma mudança energética mesmo aqui, talvez, né? Saindo de um padrão em que o desejo prevalece e às vezes passa por cima das responsabilidades, às vezes faz você gastar demais ou você transar demais, né, numa forma que seja compulsiva e mudando para uma escala em que você realmente consegue assumir o controle do seu próprio corpo, sabe, e utilizar ele de maneiras que sejam saudáveis para você. Então, nesse momento, infelizmente, aqui é trabalho duro, sabe? É você fazer um projeto aí de si mesmo e entrar em contato com coisas que te deem segurança. Se você tá sentindo que tem alguma pessoa te manipulando energeticamente, isso daqui é uma senhora confirmação, tá? Mas se não, é provável que seria um desejo vão, né? Se você se sente muito atraído, atraída por alguém, seria um desejo que não te serviria, não serviria o seu bem maior. Seria uma fusão, uma intimidade, ou talvez nem chegaria tanto à intimidade, né? Porque poderiam ser usadas máscaras aqui. Mentiras poderiam ser contadas.
Então, não necessariamente manipulando energeticamente, mas talvez a relação ou essa pessoa, ela tenha uma tendência de fazer as coisas também ali, né, a seu bel prazer e não tanto se importar com aquilo que você deseja. Então, você precisa controlar o seu desejo, dominar, ter domínio sobre ele, né, fazer um exercício de força psíquica, emocional, para você não se deixar levar pela tentação. Ai, que curiosa essa tiragem, gente. Não estava esperando isso. Eu até estava indo para um outro lugar, né? Na verdade, esse daqui que eu estava vendo, que eu pensei que poderia ser aquilo que você está necessitando, é na verdade justamente o oposto, é o que você, é o que realmente está te atrapalhando, né? E eu pensei assim, são cartas que juntas trazem uma combinação legal, assim, de viver uma paixão ali, né, deliciosa e tal, mas por isso que eu trouxe a possibilidade, né, de você se movimentar, de você baixar o Tinder, enfim. Mas aqui não, tá falando não. Fica fixado, se protege primeiro, se sinta seguro primeiro. Né? Trabalha naquilo que te deixa seguro também. Vai se aprimorando, aprimorando sua energia, aprimorando as suas barreiras energéticas, aprimorando seu conhecimento acerca de relações, principalmente com pessoas manipuladoras, aprimorando o seu trabalho, a sua vida financeira, né? Talvez você esteja precisando se concentrar nesse lado também, para conseguir se sentir bem dentro de uma relação, né? E não só se sentir como se estivesse sendo levada pela relação. Aqui acho que é um pouco oposto, não sei se oposto necessariamente, mas vamos considerar que é um pouco do grupo 2, né? Porque lá tem pessoas muito que já estão meio que buscando essa materialidade, precisam se render um pouquinho ao prazer. E aqui acho que é um pouco do contrário. Então você tá indo meio que num caminho certo. Eu só diria para você realmente reforçar essa compreensão do material, né? Então cuidar da sua saúde física, principalmente, né? Porque um corpo firme, um corpo forte, diminui a chance de você ser psiquicamente, energeticamente ou verbalmente invadido por outras ideias, sabe? É isso, então, hoje, grupo 2, eu espero que essa leitura te ajude. 2 não, 3. Espero que essa leitura te ajude e deixa aí o seu like, se quiser deixa um comentáriozinho também, pode ser um emoji, qualquer coisinha já ajuda bastante por aqui e não custa nada, né, gente? Poxa vida! Então, nós nos vemos numa próxima e até mais!